O consumo de produtos audiovisuais, que inclui músicas, shows, filmes, séries e novelas, entre outros, passou por diversas modificações ao longo do tempo, com a chegada de novas tecnologias e revolucionaram a forma de acessar esse tipo de conteúdo. Há pouco tempo, era bastante comum comprarmos CDs e DVDs nas lojas para escutarmos os nossos cantores favoritos ou assistirmos a um filme em casa. Hoje, esse hábito se tornou muito mais raro, já que aplicativos de streaming, como por exemplo o Spotify e o Netflix, nos dão acesso a uma quantidade quase ilimitada de músicas e filmes, através do pagamento de uma assinatura mensal. Mas antes da possibilidade de ter a música dentro de casa, para consumir quando quiser, as rádios tinham um papel fundamental no entretenimento musical. A primeira transmissão ampla de rádio no Brasil ocorreu em 1922, mas a primeira estação de rádio surgiu apenas no ano seguinte. As transmissões focadas no entretenimento tinham como destaques as radionovelas e as músicas. A audiência desses produtos eram altas nas décadas de 30 e 40, no período que é considerado a Era de Ouro do rádio no Brasil. As músicas também poderiam ser compradas pelos consumidores gravadas nos discos de vinil, também conhecidos como LPs. Cinemas eram a única maneira de assistir filmes. A televisão surgiu no Brasil no início da década de 50, e em pouco tempo, as radionovelas foram substituídas pelas telenovelas. Por isso, as rádios de entretenimento passaram a direcionar seu foco para as músicas. As emissoras de televisão também transmitiam filmes e séries de outros países, além das produções nacionais. Apenas na década de 70 foi possível adquirir cópias de filmes, séries e shows, com o estabelecimento do primeiro formato popular de consumo de vídeo em casa, as fitas magnéticas. Betamax e VHS foram os modelos mais conhecidos, com o VHS assumindo protagonismo no mercado a partir da década de 80. Também na década de 80 surgiram os primeiros CDs, que se popularizaram na distribuição de músicas, tornando os LPs obsoletos. Até os anos 2000, os CDs representavam a forma mais comum de consumo de música, além das tradicionais rádios musicais. Um novo formato de disco digital surgiu em meados dos anos 90, chamados de DVDs. Filmes, shows, séries e novelas passaram a ser vendidos nesse formato, que possui qualidade e durabilidade superior ao VHS. Variações dos DVDs surgiram na segunda metade dos anos 2000, com o aparecimento dos Blu-rays e HD DVDs. Esse último durou pouco tempo, sendo vencido pelos Blu-rays em uma guerra de formatos. O desenvolvimento da internet ocorrido a partir do final dos anos 2000 foi determinante para o surgimento do streaming de áudio e vídeo. Empresas como Netflix e Amazon investiram no mercado de streaming de vídeo e se estabeleceram com serviços de assinatura mensal. Spotify e Deezer competem pelo mercado de streaming de áudio. Essa mudança significou uma alteração profunda no consumo desse tipo de produto. Antes, os consumidores possuíam cópias físicas de suas músicas, filmes, shows, séries e novelas preferidos. Hoje, esse mesmo consumidor paga uma assinatura para ter acesso a esses conteúdos. Ele não é mais o dono do produto, mas acessa o serviço quando e como quiser. Crenças, valores e normas sociais estão associados e influenciam o comportamento dos consumidores. Essas diferenças culturais podem se manifestar através de diversos aspectos do comportamento das pessoas. Um dos principais aspectos culturais que ilustra essas diferenças são os hábitos de alimentação. Por exemplo, há diferenças no consumo de carne entre diferentes países. Na Índia, cerca de 80% da população segue o hinduísmo, que considera a vaca como um símbolo sagrado que representa a vida. Portanto, os seguidores dessa crença aderem a valores específicos do que é considerado certo ou errado no tocante ao consumo de carne bovina. Como boa parte da população compartilha desse conjunto de crenças e valores, o não consumo de carne bovina acabou se tornando uma norma social em diversas regiões. Há localidades onde o abate desses animais é inclusive proibido pelo Estado. Traçando um paralelo com o Brasil, como não aderimos ao mesmo conjunto de crenças,
temos valores distintos sobre o que é considerado certo ou errado no consumo de carne, e, portanto, temos normas sociais também distantes. Enquanto em determinados grupos na Índia, o abate e consumo de carne poderia significar uma violação de crenças, valores e normas estabelecidas, no Brasil, boa parte das festividades giram em torno do consumo desses alimentos, como nos churrascos em família. Não à toa, o Brasil é um dos maiores consumidores de carne bovina no mundo. Outro exemplo nesse sentido são os fast foods. Enquanto no Brasil costumamos comer comidas típicas, com gostos e sabores marcantes, além do popular arroz com feijão para o almoço, nos Estados Unidos é muito comum que essa refeição seja feita em uma lanchonete de fast food. Com relação ao café da manhã, no Brasil é muito comum tomar café, leites, sucos ou iogurtes, e comer pães, bolos e frutas. Já nos Estados Unidos, essa refeição é bastante diferente. Para começar, o café até é consumido, porém é mais fraco que o brasileiro, e às vezes é consumido gelado. Ovos, bacon e salsicha são itens tradicionais nos cafés da manhã em casas americanas. Ainda com relação ao café, o produto é muito consumido nesses dois países, sendo os dois maiores consumidores do planeta. No Brasil, o café preto é o mais consumido, sendo parte importante do início do dia de muitos brasileiros. Muitas vezes, o café preto é bebido também depois do almoço ou no lanche da tarde. Mas em outras localidades, o consumo de café é bem diferente. No Japão, o café é vendido em latinhas ou garrafas, geralmente em estações de metrô. O consumo costuma ser no próprio metrô, quando os japoneses estão em direção ao trabalho. Já na China e no Oriente Médio, outros ingredientes são adicionados ao café e ele quase nunca é bebido puro. Oferecer café com outros ingredientes, como a semente de cardamomo, simboliza a hospitalidade no Oriente Médio. Na Itália e na França, o café expresso é predominante, consumido em conjunto de pães ou croissants. Todos esses diferentes hábitos de consumo refletem costumes e valores presentes nas sociedades desses países. Olá, alunos! Nesse vídeo vamos falar da importância de se estudar o comportamento do consumidor. Vamos lá? Sabemos que um dos objetivos básicos do marketing é satisfazer as necessidades dos consumidores. Logo, possuir um entendimento claro quanto aos anseios não correspondidos deles é essencial. Compreender essas necessidades, embora seja algo essencial, não constitui uma tarefa fácil. Como você pode imaginar, as empresas contam com milhares ou até milhões de clientes, cada um com as suas particularidades. Sendo essas pessoas tão diferentes entre si, como é possível entender do que elas precisam? Uma estratégia bastante comum nesses casos é a segmentação de mercado. Ela consiste na identificação de grupos de indivíduos com necessidades e desejos semelhantes dentro de um mercado heterogêneo. Uma das formas escolhidas pelas empresas para segmentar os seus consumidores ocorre mediante o emprego de categorias sociodemográficas, como idade, gênero, classe social e raça ou etnia. Outra fonte de segmentação é a geografia. As empresas apresentam estratégias de marketing bastante diferentes, dependendo da região onde o consumidor-alvo habita. De modo geral, as empresas multinacionais contam tanto com estratégias globais de marketing, quanto com atividades específicas desenhadas para o público de cada região onde atuam. Elas também segmentam seus consumidores com base nos seus hábitos de consumo e estilos de vida. Com o advento da tecnologia e das grandes bases de dados sobre os hábitos de consumo das pessoas, tal vertente de segmentação vem apresentando um forte crescimento. Hoje em dia, os consumidores podem facilmente encontrar uma infinidade de produtos e serviços sem nem sair de casa, o que torna a competição entre as empresas bastante acirrada. Contribui substancialmente para a elaboração das estratégias de marketing delas saber por qual motivo as pessoas consomem ou deixam de fazê-lo, de quem elas compram e quanto elas adquirem.
Ao conhecerem os anseios e as necessidades não correspondidas de seus consumidores, as empresas passam a ter uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Bons estudos e até a próxima! Olá! Vamos falar sobre as 5 etapas do processo de decisão de compra. Vamos lá? Para haver um entendimento mais abrangente sobre o comportamento dos consumidores e obter vantagens em relação a seus concorrentes, é essencial avaliar o funcionamento do processo de tomada de decisão, que pode envolver pouco esforço deliberativo, sendo quase automático, ou empregar um processo complexo e estruturado. O modelo tradicionalmente usado para explicar o processo de tomada de decisão de alto envolvimento conta com 4 etapas sequenciais. A primeira é o reconhecimento do problema, que se inicia quando o consumidor identifica um problema. Nesta etapa, ele reconhece uma discrepância entre seu estado atual e o desejado. O reconhecimento desse desejo pode florescer por intermédio de fatores internos, que advêm de questões fisiológicas e psicológicas, e fatores externos, que são desencadeados por questões ambientais, quase sempre fora do controle do consumidor. A segunda etapa é a busca de informações. Uma vez que o problema tenha sido reconhecido, o consumidor precisa encontrar uma solução viável para satisfazê-lo. Nesta etapa, ele recorre a diferentes fontes de informação. Uma distinção importante a ser feita tem relação com 2 tipos de fontes de informação. As informações internas, que são construídas ao longo dos anos graças a experiências pessoais ou de terceiros armazenadas em nossas memórias. E as informações externas, que por sua vez são adquiridas por meio de fontes pessoais, comerciais, públicas ou experimentação. A quantidade de informação que os consumidores estão dispostos a buscar depende fortemente da importância da decisão em questão e da facilidade no encontro desses dados. A terceira etapa é a avaliação de alternativas e a decisão de compra. A ideia básica do modelo de comparação é de que o consumidor reconhece uma necessidade e enxerga em produtos ou em serviços um conjunto de atributos com capacidades distintas de satisfazê-la. A quarta etapa é o comportamento pós-compra. Esta etapa do processo é crucial por propiciar o entendimento dos resultados da compra para o consumidor. Nesta etapa, ele poderá avaliar se a compra atingiu as suas expectativas e se ele ficou genuinamente satisfeito com a sua escolha. A satisfação do cliente deriva da diferença entre a satisfação esperada e a obtida. A insatisfação não é a única possibilidade nesta etapa do processo de decisão. Desse modo, outras 2 devem ser levadas em consideração: a satisfação obtida maior que a esperada e a satisfação obtida igual à esperada. Até o próximo vídeo e bons estudos! Olá, alunos! Nesse vídeo vou falar sobre a motivação na decisão de compra. Vamos aprender? Apresentamos, enquanto seres humanos, uma quantidade praticamente ilimitada de necessidades insatisfeitas. As necessidades são divididas em 2 grupos: as utilitárias, que envolvem o desejo por um benefício funcional ou prático, e as hedônicas, que se relacionam com as experiências e respostas emocionais positivas. Os estudiosos de marketing chamam de motivação o processo responsável por fazer com que indivíduos ajam ativamente para satisfazer as suas necessidades. A motivação possui 2 características importantes: a intensidade, que reflete o vigor com o qual um dado objetivo será perseguido, e o direcionamento. Para Kotler e Keller, 3 teorias são fundamentais para o entendimento da motivação. Segundo a teoria da motivação de Freud, as forças psicológicas reais que moldam o comportamento das pessoas são inconscientes. Por isso, ninguém chega a entender por completo as próprias motivações. A teoria da motivação de Abraham Maslow pontua que as necessidades humanas são organizadas segundo uma hierarquia de necessidades,
partindo das mais para as menos urgentes, em ordem de importância. E a teoria da motivação de Frederick Herzberg conta com 2 fatores insatisfatórios, que são aqueles que causam uma insatisfação, e os satisfatórios, que geram uma satisfação. Segundo Herzberg, a simples ausência de insatisfatores não é suficiente para impulsionar potenciais clientes. Portanto, os satisfatores devem estar claramente presentes no processo para que essa compra seja consumada. Portanto, essa teoria sugere que os agentes de marketing precisam evitar os fatores que causam a insatisfação e identificar os responsáveis pela satisfação. Desse modo, a motivação refere-se aos processos que impulsionam os consumidores a se comportarem de determinada maneira. Quando uma necessidade ou um desejo é despertado, um estado de tensão impulsiona o consumidor a satisfazê-lo. Uma forma de realizar essa tarefa é por meio do apelo às emoções. De maneira muito frequente, as empresas aproveitam suas campanhas publicitárias para associar a marca a motivações positivas, como status ou felicidade. Outra forma de gerar motivações e respostas consistentes entre os diferentes consumidores se dá graças ao uso de emoções negativas. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado na sua compreensão e até o próximo! Olá, alunos! Nesse vídeo vou contar como se dá a influência do contexto social no consumo. Vamos aprender? Como bem sabemos, nenhum ser humano é uma ilha. Estamos em constante contato com outras pessoas, além de nos preocuparmos com a nossa imagem perante diferentes grupos. Tentamos nos encaixar em alguns desses grupos e nos distanciar ao máximo de outros. Sob um ponto de vista mais amplo, pertencemos todos a determinadas culturas nas quais normas e expectativas de comportamento são amplamente difundidas. Desse modo, apesar de termos nossas peculiaridades e buscarmos uma unicidade de alguma forma, estamos todos sujeitos a uma série de forças externas que moldam a forma como nos comportamos. Para Kotler e Keller, a influência desses fatores é tão forte que chega a superar, inclusive, os de caráter individual. Esses fatores são culturas, subculturas e grupos. Bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até o próximo vídeo. Olá! Eu quero te perguntar se você conhece os fatores individuais que influenciam no processo de decisão. Vamos lá? Embora as campanhas de marketing tenham o intuito de gerar uma reação específica no consumidor, cada indivíduo reage ao mundo à sua volta de modo diferente. Afinal, cada um de nós possui experiências de vida diferentes. Uma mesma música é capaz de ativar memórias distintas em diferentes consumidores. Da mesma forma, uma campanha pode ser consistente com as motivações de um consumidor, mas não com as de outros. Cada pessoa tem motivações e objetivos únicos, e isso se traduz em diferentes escolhas de consumo. Por conta disso, os profissionais de marketing devem ter a devida atenção com a psicologia do consumidor. 4 fatores psicológicos demonstram como os consumidores reagem aos estímulos no âmbito do marketing: a motivação, a percepção, a aprendizagem e a memória. Bom, espero que eu tenha ajudado nos seus estudos e até o próximo vídeo. Olá! Vamos falar sobre normas, crenças e valores nas decisões de consumo. Fique atento! A cultura é um dos fatores externos que exercem maior influência entre os consumidores. Afinal, culturas diferentes possuem conjuntos de valores, prioridades de vida, regras sociais e ritos completamente diferentes entre si. Mas afinal, o que é cultura? É importante deixar claro que não existe uma resposta única para essa pergunta. Seu significado possui múltiplas definições. Definiremos cultura aqui como conjunto de crenças, valores, normas, rituais, tradições e significados compartilhados entre membros de uma organização ou sociedade. Esmiuçaremos agora um pouco mais os principais componentes da cultura.
As normas são regras implícitas ou explícitas que determinam quais comportamentos são aceitáveis ou não dentro de uma determinada cultura. As crenças refletem as convicções enraizadas e amplamente difundidas entre os membros de uma sociedade. Os sistemas de crenças delas são criados a partir de anedotas, histórias e mitos, cujas interpretações servem como um guia de comportamento. E os valores representam um conjunto de conceitos, juízos e pensamentos a determinar o que é considerado certo e errado em uma sociedade. No entanto, ainda resta esta questão: como os nossos gostos específicos são moldados? Bom, já sabemos que a construção das nossas preferências individuais depende largamente do contexto no qual estamos inseridos. O sistema de produção cultural contém 3 principais subsistemas: o criativo, o gerencial e o de comunicação. Justamente pelo fato de os agentes de marketing e a mídia de massa conferirem um significado para as ideias e os produtos que consumimos, os aspectos de consumo da cultura variam ao longo do tempo. Itens que estavam na moda há alguns anos podem não estar mais hoje em dia. Assim como o consumo, a cultura é mutável. Por isso, as estratégias utilizadas pelas empresas para divulgar produtos existentes ou até mesmo lançar novos itens precisam acompanhar a constante evolução cultural da sociedade. A cultura emerge e varia tanto do ponto de vista geográfico quanto do temporal. A questão geográfica é tradicionalmente mais abordada. Ela trata basicamente das diferenças culturais presentes em diversas regiões do mundo, sejam elas países ou áreas menores dentro de uma mesma nação. Já a dimensão temporal da cultura trata da evolução das normas, crenças e valores de uma sociedade com o passar do tempo. Bom, espero que eu tenha contribuído para o seu amplo conhecimento e até o próximo vídeo. Bom, meu nome é Cecília Matoso, sou professora do mestrado em Administração. Eu leciono a disciplina Comportamento do Consumidor. Então, hoje, a primeira pergunta que eu vou responder é: que aspectos internos do consumidor podem influenciar o nosso processo de decisão de compra? Então, primeiro, a gente tem que entender que são diversos fatores que influenciam a nossa decisão de compra. Por exemplo, a gente tem também fatores externos, como a cultura. O fato de a gente ser brasileiro vai fazer que a gente consuma de uma determinada maneira, que a gente coma alguns produtos. Já os fatores internos, por que a gente chama de fatores internos? Porque eles são influências mais individuais. E para a gente entender essas influências individuais, a gente tem que pegar conhecimentos da psicologia. Então, esses são os fatores internos. Então, eu vou dar exemplos de fatores internos. Motivação ela é muito individual. O que me motiva a comprar um produto não é o mesmo que motiva você a comprar o mesmo produto. A gente também tem as percepções, as atitudes, as personalidades, a forma da aprendizagem. Todos esses aspectos a gente aprende na psicologia e são fatores internos que influenciam na nossa decisão de compra. Por exemplo, a percepção, né? Cada indivíduo vai ver o mesmo objeto de uma forma diferente. E por que isso? Por que essa influência individual? Porque eu tenho minha história, eu tenho armazenado na minha memória uma vivência que não é a mesma da sua. Então eu vou ver o mesmo estímulo, o mesmo quadro, o mesmo anúncio e vou interpretar diferente por conta da minha vivência. Então esses são exemplos de fatores internos, individuais. Bom, a pergunta número 2. Como diferentes motivações, como por exemplo uma motivação hedônica ao comprar uma viagem de lazer e uma motivação utilitária que é a compra de medicamentos. Como essas duas motivações as influenciam no nosso processo decisório? Então, primeiro vamos entender, para responder, o que é uma motivação
hedônica. A gente poderia dizer que uma compra de viagem a lazer é uma compra totalmente hedônica. Por quê? Porque é uma compra que dá prazer. E na compra que dá prazer, na compra hedônica, você tem muito pouco do racional. Por exemplo, se você está querendo ir para a Disney, e aí chega um amigo seu e fala, olha, tem um parque brasileiro, o Parque X, que é ótimo e é 10 vezes mais barato do que ir para a Disney. Provavelmente você não iria parar e comparar, deixa eu comparar então esse Parque X com a Disney, porque por ser uma compra hedônica, cheia de emoção, você acaba não tendo uma racionalidade. E provavelmente você vai estar com a sua emoção toda voltada para a Disney. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Ao passo que numa compra utilitária, o que é a compra utilitária? Eu estou comprando pela função, pela funcionalidade que aquele bem me proporciona. Então, se eu estou comprando um medicamento, de um modo geral, ele não tem muito prazer envolvido nisso, né? Então, faz com que a compra ela seja bem mais ou praticamente totalmente racional, se a gente comparar com uma viagem a lazer, por exemplo. Então, a compra utilitária, ela é muito guiada por que fatores? A motivação utilitária, ela é guiada por quê? Por preço, comparação de preço, conveniência, e você vai ter muito mais racionalidade, ao passo que numa compra hedônica, você quer ter aquele prazer, você quer ter desfrutar, né, daquela viagem tão sonhada, isso faz com que você não seja tão racional. Então, a característica da compra hedônica e da compra emocional é que quando a gente está muito envolvido na emoção, como é que é a nossa decisão? Nossa decisão não costuma ser as mais bem feitas do ponto de vista da racionalidade, né? Então a gente age no calor da emoção, nem sempre a gente faz uma compra que é a mais favorável a nós. Bom, a terceira pergunta é como é que o marketing pode se utilizar das percepções para influenciar o modo como a gente consome? Tá? Então, para explicar como é que é essa utilização, a gente tem que entender primeiro como é que funciona a percepção. Como eu expliquei, os estudos de percepção vêm da psicologia. Então, a percepção ela é um processo. Primeiro você tem estímulos sensoriais que vêm dos nossos 5 sentidos, né? Da visão, audição, olfato, tátil. Então, esse estímulo sensorial vai fazer com que você preste atenção num produto, num anúncio, e aí a partir disso você vai processar, aí você vai interpretar. Aí vem aquela história das suas vivências, das suas memórias. Então, tudo isso vai influenciar na maneira como você vai interpretar e dar significado àquela percepção. Então, como é que o marketing pode atuar? Quanto mais estímulo sensorial, quanto mais canais sensoriais o marketing utilizar, maior a chance de você lembrar daquele produto e de você também prestar atenção. Então, se eu tenho um produto, um anúncio, algo que me chama a atenção, o que vai acontecer? Eu vou ter uma chance maior de interpretar e processar aquela informação. E quando eu interpreto e processo, também aumenta muito a chance dela ir para a minha memória. Então, quando eu lembrar quando eu for exposto a um anúncio, um produto, uma embalagem, eu já tenho associações prévias e aquilo vai me ajudar a interpretar, lembrar e me estimular para que eu queira comprar esse produto. Então, os estímulos sensoriais são a nossa porta de entrada, por isso é que é importante que o marketing busque formas de chamar a atenção do consumidor, tá? Agora, esse chamar atenção, não basta só chamar atenção, você tem que chamar atenção, mas chamar atenção para o produto ou para a marca. E outro aspecto também importante da percepção é que quando você tem muita informação, é o famoso anúncio poluído, que tem muita figura, muito texto, muito desenho, tudo junto, o que a sua mente faz? Ela fecha, ela não dá conta de processar tanta informação
e aí o cérebro fica cansado e você não presta atenção mais em nada. Então, também a gente tem que saber balancear esse estímulo, tá? Então, quando eu falo diversos estímulos, eu entro numa loja e a loja tem um cheirinho bom, que é associado à marca daquela loja, ela tem uma disposição de produtos coloridos, eu toco no tecido, tenho a sensação tátil. Todas essas experiências, né, do ponto de venda vão fazer com que eu guarde e lembre mais daquela loja. Bom, a pergunta 4, ela também se refere a processos internos, mas ela especifica como é que funciona o processo de aprendizagem dos consumidores. Então a gente vai de novo beber lá na psicologia e a gente vai ver que existem vários processos de aprendizagem, mas os dois mais conhecidos, o primeiro é a aprendizagem por experiência. Então a famosa experiência do neném que vai, coloca o dedo numa tomada, leva choque e aí ele aprende, esse local eu não devo tocar porque eu tive uma resposta negativa. Também tem a experiência do famoso psicólogo russo Pavlov, que fez um experimento com um cão, que tocava um sininho, aí ele condicionava o cão a ouvir o som, a salivar, o que não seria um condicionamento natural do cão, que ele só saliva na presença de comida. Mas ao fazer essa experiência associar sino à comida, ele consegue condicionar. O que isso tem a ver com marketing? Bom, qual seria o sininho que o profissional de marketing pode ou deve tocar para que o consumidor salive, vou brincar, não, mas para que o consumidor queira comprar um produto. Vou dar um exemplo de condicionamento que todos nós temos, que é quando chega o Natal e a gente ouve aquela música natalina, o que acontece? A gente é estimulado a comprar, meu Deus, vou fazer minha lista de Natal, vou comprar comida, presente, o que quer que seja. Então, é um estímulo também condicionado. Outro aspecto da aprendizagem que o marketing também se utiliza muito é a aprendizagem por observação. Eu não preciso ter uma experiência. Então, ao observar, eu deduzo, eu tenho meu processo cognitivo que eu vou aprender também a olhar. Então, por exemplo, se eu tenho um produto novo, eu posso colocar pessoas utilizando, eu vou fazer uma inserção num filme, numa novela da pessoa utilizando aquele produto, e ao observar aquele personagem utilizando um produto que eu não conhecia, eu vou aprender como utilizá-lo. Uma outra utilização do estudo da aprendizagem é que a gente sabe que a gente também acaba aprendendo, ou pelo menos não aprendendo, mas colocando na nossa memória aspectos, significados pela repetição. Então, repete. Quem nunca se pegou cantando uma música que você detesta, que você ouviu no anúncio horroroso, e quando você se dá conta, você está cantando aquela música. Porque de tanto repetir, aquilo entrou na sua mente. Então, também essa é a ideia dos anúncios. Você coloca, repete em vários lugares, porque de tanto repetir, quem sabe a gente não aprenda e acabe lembrando. Você nem sabe por quê. Essa marca eu conheço, tá? Então, você às vezes nem sabe bem por quê. Você não, essa marca eu acho que ela é boa, porque ela me soa familiar. Eu já fui exposto a ela várias vezes. Então, esse são alguns dos aprendizados que a gente tem do conceito de aprendizagem, que pode ser utilizado por um profissional de marketing. Bom, a pergunta número 5, ela é com relação à memória sensorial. De que maneira a memória sensorial pode influenciar a gente no consumo? Então, como eu falei, vários estudos mostram que quando você ativa os estímulos sensoriais, você tem mais chance de lembrar deles, eles vão te tocar. Tem até um exemplo religioso que é na igreja. Você vai numa igreja, você tem o coro, a música, né, a audição, você tem o olfato, que é o incenso, alguma coisa ali, vai pegando uma vela, você tem o tátil. Então você está sendo estimulado por diversos canais sensoriais. Isso faz com que essa experiência te marque e te impressione e ela seja bastante poderosa. Então essa é uma forma da memória sensorial trabalhar, como eu falei também,
as lojas desenvolvem perfumes, cores, até playlists, né, listas de música específicas para uma loja para você associar o estilo da música ao estilo daquela loja, daquelas roupas. E também tem um aspecto específico do olfato que eu queria lembrar, já que eu falei da memória olfativa, é que vocês vão se identificar com esse meu exemplo. Quem nunca sentiu um perfume de uma pessoa e ao sentir esse perfume veio toda a situação em torno daquele perfume, você é capaz de lembrar o que você estava segurando, o que a pessoa falou, em que quarto, em que cômodo você estava da casa quando você sentiu aquele cheiro, de tão forte que é a memória olfativa. E a memória auditiva também. Então não é à toa que hoje a gente tem os famosos sound branding, né? Em inglês, em português seria as marcas musicais. Então, um som, uma música que remete a uma marca é tão inconsciente que às vezes você ouve você abre um computador e toca a musiquinha do Intel. Tararam! Você vai abrir o site do Banco do Brasil, tem lá o som, que é a assinatura musical do Banco do Brasil ou de qualquer outra marca. Tá? Então, a gente sabe que a memória sensorial ela pode influenciar muito no consumo, porque ela vai criando associações, significados para aquela marca e quanto mais associações, mais envolvimento e mais chance disso ir para a nossa memória de longo prazo. Bom, a pergunta número 6 é, já que esse estímulo sensorial, essa memória sensorial me afeta tanto como consumidora, como é que eu posso fazer para que eu me blinde, para que eu não seja tão afetada por essa memória sensorial trabalhada e arquitetada pelo marketing para que a gente associe e se lembre de marcas? Bom, vou dizer que é muito difícil a gente se blindar. Por quê? Porque, como eu expliquei, ela está muito envolvida em emoção. Não é algo racional, cognitivo, ela atua muito no nosso inconsciente. Você ouve uma música e muda o seu humor quase que involuntariamente. Você fala, nossa, me deu uma alegria, me deu uma vontade de dançar ao ouvir essa música. Então, é muito difícil a gente se blindar. O que eu poderia dizer de dica é tentar transformar essa ligação afetiva que a gente tem com uma marca numa ligação um pouco mais racional. E se você não acredita que você tem uma ligação afetiva com uma marca, eu te desafio a lembrar de alguma ocasião em que você quase que brigou com amigos por defender uma marca. Não, o meu computador é Apple, o seu é Dell, então o meu, porque a Apple e o outro. Não, mas isso é só propaganda de marca, não tem diferença. Tá aí a dica para mostrar como é que o nosso ego fica envolvido. E aí, a emoção, mais uma vez, embota a nossa capacidade de raciocinar friamente e racionalmente.